Bom, eu estou projetando o espelho da submissão desse projeto, que a pesquisa a gente fez na forma de um projeto dentro da UFRN. Esse projeto está tramitando, está faltando deliberação do centro para validação junto à Propesc. É um projeto autofinanciado. A ideia apenas é formalizar um processo mais longo de pesquisa, no qual o trabalho do Enajus seria apenas uma etapa. Então, trabalham nessa pesquisa eu, Raquel, Régia, Adriano e Jarvis. A ideia o resumo é esse aqui, tá? Vou deixar projetado o resumo, só para dar uma ideia a vocês, e eu não sei se a Raquel queria, pelo menos, apresentar rapidamente, Raquel, o que a gente está pensando em fazer, e porque depois da gente dar uma introdução do problema, pelo menos em relação ao problema de pesquisa, o Adriano preparou uns gráficos para a gente mostrar como o problema dialoga com os dados que a gente tem nessa fase exploratória ainda do projeto. Raquel, por favor. Certo. Bom, o objetivo da pesquisa é analisar, basicamente, os impactos de duas alterações legislativas que surgiram com o advento da reforma trabalhista de 2017. Então, analisar os impactos de duas dessas mudanças no processo de execução da Justiça do Trabalho. E quais foram essas mudanças? Foram mudanças na fase de liquidação e na fase de execução trabalhista. Então, o que nós pretendemos, a partir dos dados, né, desses 3 anos de vigência já da lei, é observar se essas mudanças, essas alterações legislativas, elas contribuíram ou não para a efetividade do processo. A nossa tese, previamente criada agora nesse momento de pesquisa preliminar, é de que, pelo menos com relação à liquidação, que nós já temos alguns dados do Adriano, é de que não, essa medida legislativa não contribui para aumentar a efetividade do processo. Ao contrário, ela acaba travando mais o andamento do processo judicial nessa fase de execução, que já é uma fase historicamente marcada por ser o gargalo do processo, ou seja, por já ter uma taxa de congestionamento maior, fase de execução e liquidação, por travar bastante o andamento, e nós acreditamos que essa alteração foi prejudicial, ou seja, torna o tempo de duração dessa fase e do processo como um todo mais longo. E aí nós vamos tentar comprovar essa tese ou não, né, ou verificar aqui que não foi assim, mas o que tudo indica pelos dados que nós temos, são que constatam a duração da fase de liquidação durante esse período, né, já da vigência da reforma, comparando com o período anterior à reforma, nós já temos esse indicativo, e vamos analisar também esses dados com relação a todos os tribunais regionais do trabalho do país. E aí, em um segundo momento, nós vamos partir para talvez uma análise da fase de execução propriamente, com relação à nova regra que veda a iniciativa de ofício pelo juiz da fase de execução. E tem outras fases mais à frente que talvez a gente consiga avançar, mas, por enquanto, com relação ao Enajus, nós vamos focar nessa alteração relativa à fase de liquidação, que nós já temos os dados, e vamos elaborar o projeto. Basicamente é isso. Bem, Raquel. A ideia, eu acho que a Raquel apresentou muito bem, a ideia é trabalharmos para o Enajus com pelo menos a fase de liquidação, mas o desafio por exemplo, dividir o grupo, talvez a Raquel possa ficar na fase de liquidação, fazendo uma primeira parte teórica, e talvez Régia possa assumir a outra parte, que é a execução, porque na realidade a gente quer estudar duas alterações da legislação e examinar os impactos
em termos de performance da Justiça do Trabalho nessas duas modificações. Então, uma é liquidação, outra é execução. Então, talvez a gente possa fazer 2 trabalhos dentro do projeto, por isso que a gente fez na forma de projeto, tá, gente? Porque a gente pode fazer 2 trabalhos diferentes. Já que o ENAJUS, o limite é pequeno, é de 15 páginas, 18 páginas do artigo final, a gente pode fazer 2 trabalhos. Um em relação à liquidação e a outro em relação à execução. O da liquidação, a hipótese que a Raquel falou muito bem, que é a seguinte, considerando que foi criado um incidente, ou seja, a discussão da liquidação não existia necessariamente. O juiz poderia fazer o cálculo e já avançar de fase. Agora não pode mais. Então, a hipótese que a gente quer verificar é se esse incidente que a reforma de 2017 criou retarda ou não o tempo médio de tramitação do processo da liquidação. Isso atinge a performance geral. É importante sempre ter em mente, especialmente para os que não são muito habituados com os números o antigo Justiça e Números do CNJ e agora o DataJude, o congestionamento na fase de liquidação e execução no Brasil é algo alarmante. Alarmante não é bem a palavra, é catastrófico, né? Assim, se fosse uma empresa privada, o judiciário seria fechado por ineficiência. A Justiça do Trabalho tem uma ineficiência na execução de 65%. E que já seria catastrófico, mas é a melhor performance de todas as justiças, porque na Justiça Estadual isso chega acima de 90% de ineficiência. Ineficiência aqui traduzido por um indicador que é a taxa de congestionamento na execução. Embora que um dos elementos que nós podemos pensar aqui nessa discussão, tanto o Régia como Raquel, na parte da construção teórica, tá? É a própria identificação do que é efetividade e do que é eficiência. Essas categorias são categorias que são utilizadas assim como performance, mas isso precisa também ser verificado, né? Porque se trata de uma instituição pública que tem características próprias, então a gente também tem que definir de que eficiência nós estamos falando, de que referencial nós estamos utilizando. Então, é só um toque aqui, porque vão cobrar isso aqui, tá certo? O Marcelo vai cobrar isso de vocês quando a gente for apresentar aqui. Vão perguntar, mas vocês falam de eficiência, de efetividade, mas estão ancorados em que referencial? Porque no estudo das organizações, aqui é um diálogo mais com a administração, essas categorias elas têm sentidos diferentes de acordo com o referencial que a gente usa. Tá? Então, estou antecipando aqui uma crítica que virá quando a gente for apresentar aqui a nossa produção, porque por enquanto a gente está apresentando apenas uma proposta de trabalho. Em relação à execução, que é a parte que eu acredito que a Régia poderia contribuir nesse levantamento mais da parte teórica, a mudança aqui é mais sutil, talvez até mais difícil de ser percebida, e essa a gente nem foi para a fase preliminar de dados. Historicamente, no processo do trabalho, ou seja, na Justiça do Trabalho, os juízes assumiam aí o protagonismo de tudo, começar a execução, cobrar do devedor, penhorar bens, penhorar conta bancária e tal. Em 2017, a reforma diz o seguinte, olha, se o credor tiver advogado, o juiz tem que esperar o advogado requerer. Então, o advogado tem que requerer não somente o começo da execução, como também tem que requerer, por exemplo, Régia, anota aí que é uma coisa importante. O tribunal aqui tem várias decisões anulando o processo porque esse requerimento não houve. Requerer o famoso incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que antigamente esse incidente não era tão formal. Agora foi criado um procedimento formal lá em 2015 no CPC e agora veio para o processo de trabalho, que o advogado e o credor ele tem que expressamente requerer. O juiz não pode fazer de ofício. O tribunal está anulando de ofício execuções quando isso não for observado. E é evidente que isso tem um potencial impacto, porque uma coisa é você criar um fluxo de trabalho em que você pode sair da tarefa A para a tarefa B por uma decisão, enfim, por um fluxo que você estabelece. Outra coisa é pensar que para sair da tarefa A para a tarefa B, você precisa de um pedido de alguém. De modo que se não houver o pedido, essa tarefa a tarefa B não vai ser concretizada num tempo ótimo. Vai ficar parada em algum lugar, criando tempos mortos, criando ali um estoque de processos represados esperando iniciativa.
Então, essa é uma questão que a gente precisa investigar melhor, como a gente pode mapear em termos estatísticos. Mas o fato é que a gente está pensando nessas duas mudanças. A primeira, já temos mais avanços de reflexão exploratória. A segunda, não. A segunda, só temos uma reflexão teórica, o que não é suficiente para um trabalho. Ainda que o Enajus aceite trabalhos teóricos, tá, gente? Ele não é contra o trabalho teórico. Quem é contra o trabalho teórico sou eu. Eu é que acho que esses trabalhos teóricos eles não têm mais sentido, sabe? Assim, eu não gosto de pesquisas teóricas, seja em qualquer área, talvez só na filosofia mesmo, na filosofia pura. Mas, assim, eu acho que hoje tem muito trabalho teórico aí. A gente tem que fazer uma coisa diferente. O diferente aqui é fazer um trabalho de base empírica. Aí o Marcelo, que chegou aqui agora, a Joyce, mas vem cá, esse professor está falando de... Nossas pesquisas são assim na administração. Mas no direito, não. Então, assim, aqui, apesar da gente ter a nossa formação, muita leitura, muitos referenciais, na parte metodológica, tá, gente? Nós somos aprendizes. Estamos aprendendo a fazer pesquisa de base empírica. Jurimetria para nós aqui é levantar dados simples, é fazer banco de dados. Não é fazer regressão, não. Regressão a gente não aprendeu ainda, vai aprender com vocês, tá? E aí, quando a gente precisar de uma regressão, a gente vai incluir alguém aí para fazer a regressão. O Adriano já está tendo aula de regressão, mas o pessoal aqui, Adriano, já é craque nisso, tá? Lá na UNB, é difícil encontrar um trabalho que não tem uma regressão. Muito difícil. Eles já pensam em termos de hipótese de trabalho, sabe, Raquel? Pensando em regressão, que é você pegar o passado e projetar o futuro. Eles já pensam assim, tá? Tem um trabalho, eu não sei que a Jordana já se retirou, mas tem um trabalho, depois eu já passo para ela, um trabalho na UNB, bem interessante, do professor Dalmin, inclusive, que é o seguinte, ele levantou no Brasil quais são os municípios que têm prefeitas, os municípios governados por mulheres, e verificou se nesses municípios as instituições destinadas a proteger as mulheres aqui, delegacia de mulher, aí ele enumerou uma série de instituições destinadas à proteção da mulher. E a hipótese dele era tentar confirmar o seguinte, se nesses municípios, porque governado por mulheres, essas instituições eram fortalecidas. Ele, na verdade, tinha 3 hipóteses, eu só me lembro dessa. E ele, no final do trabalho, é bem interessante, a pesquisa dele não confirmou nenhuma das hipóteses. Nem mesmo essa, onde as mulheres são prefeitas, as instituições de proteção à mulher são fortalecidas. Mas isso tudo ele fez com técnicas de regressão, levantamento de dados, é uma pesquisa bem interessante. Eu pretendo, no futuro, fazer um encontro, sabe? Assim, ver uma maneira da gente fazer um encontro, depois do Enajus, mas eu estou fortalecendo a ideia de que vocês se integrem ao Enajus, participem do Enajus, para a gente aprender com eles. Então, assim, é isso. Essa parte metodológica, tá, pessoal, é uma parte que quem pesquisa o direito ainda está aprendendo. Então, você tem um movimento de pesquisa empírica do direito que é relativamente recente. Eu estou falando aqui no movimento aqui não mais de 10 anos, o que é muito pouco em termos de amadurecimento, de curva de aprendizado. Então, assim, eu estou estimulando o pessoal que trabalha aqui com esse tipo de pesquisa. A Mariana foi me orientando agora e fez não somente levantamento de dados, como fez entrevistas, e o resultado da apresentação dela foi muito, muito interessante. E a apresentação da Mariana está disponível no nosso canal do YouTube, tá? Ela fez a apresentação nesse grupo aqui algumas semanas atrás. Então, era isso que eu tinha complementado o que a Raquel disse, mas eu queria que Adriano falasse um pouco de como foi construído, Adriano, os gráficos, e eu vou parar aqui de projetar o resumo. Eu não vou, pessoal, passar aqui está disponível para vocês Vocês sabem que aqui no cantinho esquerdo, onde tem um nome, aqui tem todo o material, tá? Tem a pauta e tem os anexos. Então, vocês podem, se tiver interesse, abrir aí o projeto, esse espelho do projeto na sua integralidade. Pedir que Adriano compartilhe, então, os gráficos, Adriano, para mostrar qual é o estado da arte aí até agora dos dados. E aí, com os gráficos, a gente vai mostrar qual é a enrascada que a gente se meteu, né? Que, na verdade, a gente se meteu num grande problema, porque eu achava que ia ser barbada a pesquisa, né? Que ia ser simples demais. E aí encontramos uma dificuldade e a gente queria a ajuda de vocês ao final para nos auxiliar como é que a gente vai enfrentar essa dificuldade.
Luciano, eu apresento diretamente os gráficos ou quer que eu faça uma contextualização de onde... Você pode projetar os gráficos e faz a contextualização. Tudo bem. Professor, licença, rapidinho. Joyce havia levantado a mão, eu não sei se ela quer falar. Eu não sei se o senhor ouviu quando o senhor estava falando. Não vi, e não. Aí, não sei se ela ainda tem pretensão de falar. Não, era só justamente eu ia perguntar qual era a abordagem teórica que vocês pretendem utilizar para analisar essa questão de processos, que na administração a gente tem algumas abordagens, inclusive acho que o Leandro pode falar até melhor do que eu, que poderiam ajudar vocês a compreender essa questão dos fluxos do processo. Eu estava conversando agora aqui no WhatsApp com o Marcelo, mandando uma mensagem, que tem a teoria das restrições, tem também, eu acho que, dependendo de como vocês forem abordar, tem a teoria institucional, que poderia ajudar a dar a roupagem teórica que o professor tinha falado anteriormente. Obrigado, professor. E podendo ajudar, assim, no grupo do WhatsApp, fique muito à vontade para sugerir referenciais para a gente dar uma lida, sabe, para a gente conhecer. Porque, como eu disse, nessa parte metodológica nós estamos aprendendo mesmo, tá? E a ideia do grupo multidisciplinar é que a gente se ajude. Então, assim, por gentileza, tá? As sugestões de abordagem pode fazer, incluir aí no Zap, aqui no chat. Vamos lá, Adriano. Vamos lá. Os senhores estão vendo aqui, uma projeção aqui, dos prazos médios na fase de liquidação para os tribunais regionais de trabalho de grande porte. Aí, o que seria tribunal de grande porte e a fonte dessas informações? Interessante colocar aqui que esses dados foram extraídos do sistema e-gestão, Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho, nesse ponto, já tem indicadores padronizados. Já há um certo tempo, isso é já um diferencial em relação a outros ramos de justiça. Grosso modo, a e-gestão extrai as informações dos sistemas legados, não que utilizamos para os sistemas que utilizam ainda os processos físicos, e o PJE, que são os processos eletrônicos. Então, todos esses dados são consolidados e nós obtemos os valores de diversos indicadores da área judicante e também de estrutura administrativa do tribunal. Não só do tribunal do TRT, mas de toda a Justiça do Trabalho. Esse desenvolvimento do e-gestão fica sob a responsabilidade do Comitê Gestor Nacional, e cada regional tem o seu comitê regional, que conta com representantes de magistrados do primeiro e segundo graus, assessores técnicos da área judiciária, de TI e de estatística. O doutor Luciano fez parte, como juiz auxiliar da Corregedoria e representante do primeiro grau, da composição anterior do Comitê Gestor Regional do Sistema de Gestão do TRT Rio Grande do Norte. Então, essa variável que nós estamos vendo aí são os prazos médios considerados do início até o encerramento da liquidação. Como são calculados esses prazos médios? Isso corresponde à média aritmética do número de dias decorridos entre a data da decisão homologatória dos cálculos e a data em que houve o início da liquidação. Houve a apresentação do cálculo, os artigos ou o arbitramento. Certo? Então, vocês estão vendo aqui informações dos tribunais de grande porte. É interessante colocar que essa classificação foi criada pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é criar grupos que respeitem as particularidades existentes em um mesmo ramo de justiça. São consideradas como variáveis para definir o porte: despesas totais, total de casos novos, casos pendentes, número de magistrados e a força de trabalho, não só os servidores, como também os auxiliares, os auxiliares, estagiários e terceirizados. O período pesquisado, os senhores estão vendo aqui, seria de fevereiro de 2015 a novembro de 2017, um período de 34 meses posterior
a reforma trabalhista, que é o ponto de inflexão, que ocorreu em novembro de 17, e o período seguinte é de dezembro de 17 a setembro de 2020. Como eu disse, a fonte das informações é o Gestam. Então, podemos ver aqui, e aqui nós temos aqui os 5 regionais classificados como de grande porte. Desses 5, 4 apresentaram, não apresentaram redução. Olha, não apresentaram aumento, tiveram redução do seu prazo médio nesse período, certo? Isso aqui nos chamou já a atenção, porque, de certa forma, conflita um pouco com a expectativa que nós teríamos, e vamos ver, os senhores vão ver no caso dos regionais de médio porte, certo? Eu tenho aqui 8 regionais de médio porte, todos eles aqui, a tendência é que se observe exatamente a contrária. Ou seja, esses aqui apresentaram, de fato, um aumento desse prazo médio na fase justamente nessa fase de liquidação. O mesmo acontece com os 11 regionais de pequeno porte. Aqui nós vemos aqui que todos desses 11, todos eles, entre eles o nosso TRT da 21ª região, teve aumento nessa fase de liquidação. Entre 17 e 20, comparado com o período anterior à reforma. Doutor Luciano, mais alguma colocação? Obrigado, Adriano. Não, sim, só para esclarecer o seguinte, que eu adiantei que a gente... Você pode continuar a projeção, Adriano, só para eu poder me apoiar nela? Bom, é o seguinte, eu acho que a apresentação do Adriano deixou claro qual é como a hipótese ela reage de maneira diferente de acordo com o porte dos tribunais. E, em tese, isso não deveria acontecer. Tá? Então, a gente... Se nos tribunais de médio e grande porte houvesse o mesmo comportamento do aumento do prazo médio, a nossa hipótese estaria até bem confortável. O problema é que a gente precisa entender o que está acontecendo nos tribunais de grande porte, que você tem uma reforma da lei que piora a celeridade do processo e eles melhoram a performance na fase de liquidação, que é essa fase que faz os cálculos. Isso a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo. O que mostra, assim, que toda a importância de uma pesquisa. Porque se eu pegasse apenas o de pequeno porte, se nós pegássemos apenas o de pequeno porte, o trabalho estava no papo. Bastava a gente mostrar isso. Esse é o risco das estatísticas, né? Elas muitas vezes refletem o que a gente vê e o que a gente quer ver. Mas quando a gente pega, por exemplo, os de grande porte, pelo menos eu e o Adriano, na época, a gente não conseguiu imaginar a razão pela qual os de grande porte reagem de maneira inversa. E são tribunais que não têm sentenças líquidas, ou seja, que não faz cálculo da sentença, são tribunais que não têm nem sequer a mesma celeridade que a gente tem aqui. E aí eu lembro, Adriano, eu queria que só você atualizasse nisso, a Adriano até pediu informações a um dos responsáveis da área de estatística do Tribunal do Rio de Janeiro, se ele podia ajudar a gente a entender. E aqui eu estou colocando para o grupo, tá? Que está trabalhando comigo nesse projeto, e o desafio também para o Javes pensar o que a gente tem que investigar em termos de números aqui, né? O Javes está muito interessado em aprender esses desafios das estatísticas judiciais, né? Pensar assim, como é que a gente pode investigar isso? Porque, veja, se a gente for examinar os fluxos de trabalho de cada um desses tribunais, vai ficar uma pesquisa bem pesada. Então, se seria válido a gente pegar um desses tribunais e tentar entender, mapear o processo organizacional deles, viu, Marcelo? Me corrija se eu estiver errado, tá? Tem que mapear o processo organizacional deles e aí fazer uma amostragem. A gente tem os grandes números que não confirmam a hipótese, e aí a gente passa para uma segunda etapa, que é uma amostragem para tentar dar conta de responder por que há uma diferença no comportamento da hipótese de acordo com o porte do tribunal. E se é uma questão de porte.
ou se, por exemplo, por alguma razão de mera coincidência, 5 tribunais de grande porte têm um resultado semelhante por caminhos diferentes, que também é possível. Então, assim, nossa questão é essa. Eu acho que assim, o problema para nós parece bem claro, a gente parte de uma reforma legislativa que tem tudo na teoria para aumentar o tempo médio de tramitação de um processo, ou seja, de embaçar um fluxo organizacional. E aí, a gente faz um levantamento geral a partir de um extrator, que no nosso caso aqui é o e-gestão. O e-gestão é um DataJude da Justiça do Trabalho, mas a gente podia também, Adriano, tentar o DataJude mesmo, né? Tentar extrair do DataJude, ou esse já é a base do DataJude já? Pronto, sobre o gestão e DataJude. Essa informação, doutor Luciano, não é tratada no DataJude, certo? O DataJude trabalha no primeiro grau com fase de conhecimento e de execução. Eu, falando do contato que eu tive com os colegas da estatística de outros regionais, eu conversei com um colega da estatística do TRT da primeira região, do Rio de Janeiro, que é um dos que teve essa redução no prazo. A resposta que o colega me passou, depois de conversar com corregedoria, de conversar com unidades judiciárias, foi inconclusiva. Eu acredito, que aí a impressão minha, que tenho até pela relativa vivência no setor de estatística, é que esse dado da fase de liquidação não é tão monitorado pelos regionais. Então, o problema pode estar na qualidade dessa informação até posterior a 17. Muito bem, Adriano. Antes de abrir para uma rodada para discussão, eu queria ouvir ainda Régia e Javes, que fazem parte também desse grupo dessa pesquisa. Eles queriam acrescentar mais alguma coisa antes da gente abrir aí para os comentários dos demais membros do grupo. Obrigado, Luciano. Não, sendo breve, dizer que eu acho que a temática tem uma potencialidade enorme, tem uma interdisciplinaridade, porque, por exemplo, eu vejo no meu olhar demográfico algumas potencialidades de se trabalhar não apenas esse tipo de informação, mas também muito daquilo que é informação relativa à demanda, né? Então, por exemplo, quando se fala das alterações, voltando lá aos objetivos gerais, no início desse projeto submetido, da questão da alteração das leis do CLT, eu penso muito em captarmos informações também da RAIS e de outras bases de dados que refletem a realidade do mercado de trabalho, das PNADs, das Pesquisas Nacionais de Amostra por Domicílio, para compreendermos também, para a população em geral, isso, claro, com recortes geográficos relacionados com os tribunais, a gente pode adotar essa estratégia, Luciano, de captarmos um tribunal em específico, aprofundarmos os estudos, inclusive é uma das ideias de trabalhar os artigos, mas de se investigar a mudança da formalização, do perfil do emprego, do trabalho, dessas populações, né? E, em segundo, dizer também a questão das projeções, né? Quer dizer, eu estava comentando, Luciano, que a questão muito da regressão, a possibilidade de se observar o futuro. É verdade, é possível fazer isso com as regressões, mas também tem os métodos demográficos para se projetar população por características, e aí pensar muito dessa demanda também, desse perfil de população inserido no mercado de trabalho formal ou informal. Então, eu acho que é realmente um potencial muito grande, e essas informações são fantásticas, né, essas que eu estou conhecendo agora, e tenho certeza que com o DataJude também a gente vai poder aprofundar mais e definir os recortes e os métodos. É por aí. Ok. A Régia já se manifestou aí que no momento não tem contribuição. Eu pretendo fazer uma reunião depois, no outro horário, para a gente discutir a parte teórica para fazer o resumo expandido. E aí eu queria ajuda, a contribuição dos colegas na parte de administração com referenciais sobre o processo organizacional, que eu acho que em algum momento a gente vai precisar descer numa amostragem para verificar o processo organizacional de pelo menos um tribunal de cada porte, para a gente tentar entender, no primeiro momento, quais são as diferenças que eles têm, né? Mas é um caminho metodológico, né? Não sei se é o melhor caminho, mas é um caminho, porque não é possível
que um tribunal como o nosso reaja nos 3 anos anteriores, no contraste dos 3 anos anteriores e 3 anos posteriores, dobre de tempo e seja acompanhado por vários tribunais do mesmo porte, e os tribunais de grande porte reduzam pela metade. É uma diferença muito grande. E eu acho que aqui, para o Enajus, por exemplo, é um trabalho bem, bem interessante, porque é uma análise de reformas processuais. E esse é um campo muito, muito fértil para um grupo de pesquisa sobre o judiciário verificar que, veja, a gente fala assim de políticas públicas, pensa em resolução do CNJ. A gente tem que pensar que, também que uma lei é uma política pública para o judiciário, uma lei processual que visa, por exemplo, melhorar a velocidade do processo, portanto, a efetividade do processo, é uma política pública também que o Congresso faz para a justiça, para a distribuição da justiça. Então, é interesse também saber se isso está funcionando. Porque, às vezes, para você garantir... Aqui a ideia é o seguinte, por que foi dado essa questão? Para dar uma velocidade, para garantir a parte que está devendo, para o devedor, ele ter a oportunidade de questionar os cálculos numa fase anterior àquela fase de ter seus bens penhorados. A ideia foi essa. Então, a justificativa é assegurar o exercício da ampla defesa. Ok. Mas é preciso saber o custo disso em termos de tempo, que às vezes as opções também precisam ser levadas em conta o tempo que elas tomam no processo. E muitas vezes uma possibilidade de fazer múltiplas defesas antes de uma fase mais final e de concretização do processo não ajuda nisso, né? Então, essa discussão em torno da reforma de 2017 é uma discussão entre, portanto, a celeridade versus o contraditório, a ampla defesa. Então, a gente tem que avaliar o custo disso para o processo. Se o custo for um custo que a sociedade diz, não, tudo bem, dobrou o tempo, mas está ok, a gente não vai cobrar da justiça isso, porque é um tempo necessário, ok. Mas nós saímos aqui, no nosso caso, de 187,9 em termos de tempo médio, para 328,83 dias. Então, assim, não dobrou, mas quase dobrou. Então, assim, é uma coisa que a gente pode sublinhar, sabe, Raquel e Régia, na construção desse texto aí para o Enajus. Mas é isso, Jabs. Eu acho que realmente tem muito que a gente pensar aqui. Tem uma possibilidade boa de aprofundamento aqui. Bom, da parte do grupo, era isso? Eu agora abro para os demais aí, as contribuições dos demais. Professor, boa tarde, pessoal, todo mundo. Professor, na verdade, é mais uma sugestão. Como a gente tem pessoas de várias áreas, eu também estou pensando em quem pode assistir, quando a gente trata de alguns temas que são muito jurídicos, dar acho que uma breve explicação sobre a temática em si pode ajudar também na compreensão como um todo da pesquisa do trabalho. Eu acredito que pode ser uma boa saída, assim, para quem está vendo e para a gente também, para as pessoas também que não são do jurídico, por exemplo, entender minimamente o que é desconsiderar a personalidade jurídica, coisas desse tipo, que podem ficar naquela ideia de que não compreendeu bem o que é instituto, para a gente chegar na ideia do estudo. Não, perfeito, Rodolfo. É algo que é muito importante, esse seu alerta, porque a gente, às vezes, não quer, por exemplo, colocar muita informação para estimular o debate aqui do grupo, mas muitas vezes você sempre tem essa preocupação do olhar das redes sociais, onde você coloca isso como uma visão de quem está assistindo e tem essas dificuldades, né? Mas tranquilo, né? Eu acho que a gente vai poder fazer isso. Não prometo fazer mais hoje, assim, primeiro porque seria bastante contraproducente e depois por conta do horário, tá? Mas legal. Nessa parte que ficou com dúvida, de repente a gente pode até, na descrição do vídeo, tá, Rodolfo? Aí você pode ver com Raquel e Régia, na descrição do vídeo, a gente pode ver o vídeo, quais são os institutos, assim, que são estratégicos, e a Adriana também pode ajudar na parte estatística, a gente, de repente, pode colocar na descrição do vídeo o conceito de alguns elementos. O que você acha? Dá certo assim? Dá certo, né? Dá, se não o conceito em si, pode até colocar um link de um artigo, de alguma coisa que você possa ler e possa entender melhor. Pronto. Aí, Adriano, peço que você também ajude, se for demandado nesse ponto, em relação aos conceitos estatísticos da justiça que você usou aqui, tá certo? Tranquilo, eu vou disponibilizar já aqui uma pequena apresentação que eu tinha feito já com
com essas definições, que acho que já vai ajudar um pouco. E a própria definição de e-gestão, o que é a e-gestão, tá? Porque o pessoal aqui pode... Que a gente fala assim de justiça em números, tá? Jarvis, Marcelo, Joyce, Leandro, a gente fala justiça em números e a gente vai conhecer quinta-feira o DataJude, que é uma versão, sei lá, 2.0 do Justiça em Números, que é um BI online. Que o Justiça em Números se esperava todo ano sair. Em novembro, o CNJ publicava o Justiça em Números como um relatório, inicialmente em papel, depois ele virou até um painel. O DataJude é uma versão 2.0. O CNJ pretende oferecer mais dados do que o Justiça em Números, mas o mais importante é oferecer essa evolução todos os meses. Então, assim, o carregamento de dados já não vai ser visando uma divulgação anual. A palavra está aberta, pessoal. Nós temos ainda alguns minutos. Vamos lá. Só uma sugestão, licença. Só uma sugestão aqui, como o Rodolfo falou, né? Tem essa visão mais crítica aí de interdisciplinar, né? De colocar alguns conceitos que a gente aqui de administração não conhece bem. Qualquer coisa, Rodolfo, se você vê que é algo muito específico, você coloca aqui no chat, que a gente já vai acompanhando aqui, esse conceito aqui no chat, aí não sei se fica salvo o chat ou não, para depois colocar no YouTube, mas aí pelo menos dá para copiar, né? Aí você já colocou. Tá? Aí falando aqui sobre os dados, né, dando continuidade, achei bem interessante, né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração também aqui na análise, por exemplo, certas outras características, né? Então, por exemplo, quando a gente está comparando aqui, né, então mudou o tempo médio, né, no período aqui azul para o período verde, né, antes e depois da lei, né, que houve a implementação. Então, será que houve também outros fatores aqui que a gente não considerou que também influenciaria esse tempo médio? Então, essa sugestão do professor Luciano é muito interessante, né, a gente iria... Na questão do mapeamento de processo, a gente iria a fundo ver exatamente se houve, qual é o gargalo aí do processo, o que é que está demorando mais, mas com certeza vai dar um trabalho bem grande, né, de fazer isso, mesmo que seja somente um tribunal, mas a gente pode fazer de antemão, né, dependendo dos dados disponíveis, colocar outras informações. Então, por exemplo, claro, os tribunais têm portes diferentes, mas será que... Não sei, que aí essa não é minha área, né? Por isso que é importante também fazer essa discussão. Não sei, será que nos tribunais de grande porte tem algum setor, ou tem mais recursos humanos, mais funcionários para fazer esse cálculo, né? Será que aumentou a demanda, por exemplo, esses tribunais de pequeno porte e médio porte, que houve esse tempo médio maior, será que tem mais processos em relação a esse período, né, de 2015 a 2017, então nesse período de 2017 a 2020, a quantidade de processos aumentou tanto que aí congestionou tudo, e esse tempo de liquidação, né, e execução no final aumentou também, decorrente disso. A gente poderia ver o total de casos que aumentou ou diminuiu, né, essa variação também de quantidade de casos. Então tem alguns fatores que a gente provavelmente tem esses dados, né, no DataJude, então a gente já poderia colocar para ver se esses fatores têm influência ou não, né? Aí, se a gente não conseguir encontrar a resposta, a minha sugestão é essa. Se a gente não conseguir encontrar a resposta com esses dados já disponíveis, aí sim a gente poderia ir para a parte mais minuciosa, né, de ver o mapeamento de processo, que aí a gente provavelmente teria o resultado, né, pelo menos uma sugestão para essa resposta. Não sei se deu para entender, assim, se foi claro, mas... Eu já havia comentado até com o professor essa questão, professor Luciano, essa questão que o Marcelo falou do modo como cada tribunal realiza os procedimentos nessas fases, essa fase de liquidação, não só sobre o aspecto funcional, mas também com relação a orientações do próprio tribunal que uniformizam, porque cada tribunal tem uma certa autonomia, até certo ponto, né, para regulamentar alguns procedimentos. E aí, eu pesquisei nos sites de alguns desses tribunais de grande porte que deram essa diferença, não encontrei
assim, facilmente, né, confesso que também não esgotei todas as formas de pesquisa, mas não encontrei facilmente normas internas do tribunal que orientassem que a liquidação fosse feita de determinado modo ou não, mas eu acho que para que se, assim, uma das possibilidades, né, da pesquisa poderia ser também esgotar realmente essa pesquisa, entrando em contato, de repente, já que são poucos tribunais que deram a diferença, para saber solicitar as normativas ou se para observar se havia algum procedimento diferente antes e agora, né, para realmente certificar que eles não seguiam nenhuma orientação diferente dos outros tribunais de pequeno porte, de repente. Sabe o que eu fiquei pensando aqui, Raquel? Marcelo, faça um comentário e depois eu faço a minha intervenção. Então, perfeito, era só para complementar exatamente o que Raquel falou, né? A gente tentar ver, assim, se tem, além da diferença no porte, mas será que tem outra característica, além do porte, né, que esteja influenciando isso? Eu não conheço muita área, mas será que, não sei se todos os tribunais utilizam mesmo o sistema de informação dentro do tribunal que vai fazendo os processos? Será que esses tribunais menores têm um sistema pior? Não sei, né, que não está adequado? Então, a gente, assim, só uma sugestão, né? Mas a gente vê algo além, não somente do porte, né? Esse porte ele vai estar atrelado a outras características que pode ser que seja importante e que isso, de fato, é o que está mudando, né? O tempo médio. Por exemplo, será que os tribunais de grande porte são mais... Isso que Raquel falou é importante, né? Será que os tribunais de grande porte, a gente pode imaginar, será que os tribunais de grande porte são mais organizados e já explicam como é que vai ser esse novo processo, né, que mudou por causa da lei, enquanto o do pequeno porte não explicou? Então, você viu que, olhou, né, não viu essa sugestão, mas seria um bom caminho, né, de se pesquisar. Eu estou pensando aqui... Pois não, Adriano? Uma outra saída poderia ser nós detalharmos mais esse estudo em alguns regionais por vara do trabalho, né? Eu tenho só uma tabela aqui que nós fizemos comparativo por vara, para cada uma das 23 varas do TRT 21, antes e depois de 2017, não no mesmo período, mas não está em gráfico. E nós já vemos algumas discrepâncias. A maior parte realmente houve esse aumento no prazo, a partir de novembro de 2017. Mas em algumas isso não ocorreu. Acho que é outra linha de estudo. Que então, mas eu fiquei pensando aqui, às vezes um projeto que tem uma proposta de fazer, de qualquer maneira, interface com a instituição como é o judiciário, é muito importante que também a gente tenha uma certa formalização desse atuar do pesquisador. Então, assim, a formalização da pesquisa via ProPesc nos ajuda a pensar numa solução que eu pensei aqui, que me veio à mente aqui com as intervenções do Marcelo, que é o seguinte: talvez a gente possa pensar num questionário que a pesquisa pudesse enviar para os tribunais, um questionário com algumas perguntas-chave, para a gente tentar entender o que houve nesse período, se foi feita alguma medida, se as sentenças são líquidas, como é feita a liquidação, se foi adotado algum procedimento novo depois da reforma, se sim, se puder informar ou encaminhar o link desse procedimento para a gente poder estudar. E aí, Raquel, a gente faria um gráfico, a gente podia tentar tabular, fazer um banco de dados, codificar e tabular esses dados e tentar entender a devolutiva. Alguns tribunais não vão retornar, possivelmente não vão retornar, isso é normal em qualquer pesquisa. Mas eu fiquei pensando, se a gente não formalizar, fica complicado a gente entrar em contato com o tribunal sem o respaldo da universidade, né? Assim, como não é, na verdade, uma entrevista, a gente, na verdade, só estaria solicitando pela lei de acesso à informação, a gente estaria solicitando informações, nada mais. Eu acho que é um caminho também que a gente podia pensar. Só que aí o grande desafio de pesquisa é o que é que nós vamos perguntar, né? É fazer as perguntas certas. Eu acho que isso que vai tomar nosso tempo aí nos nossos próximos encontros. Aí sim, serão encontros reservados do grupo, encontros para a gente evoluir e pensar, né, no que foi colocado aqui. Pessoal, nós estamos no horário, mas assim, se alguém tiver alguma contribuição para dar, eu acho que vale a pena esperar um pouco mais. Senão, a gente encerraria aqui
Mas, enfim, alguém que tem alguma contribuição mais a oferecer? Ok. Então, assim, eu vou interromper a gravação agradecendo as contribuições de todos